Recentemente, o Barsi Uhum. disse em um podcast que essa empresa não está barata. Ela está dada. Palavras do Barsi, a SB3. O que você acha dessa empresa aí? Ela tá barata mesmo? Não tá barata? Eu não gosto da SB3. Você não gosta Papá. Eu acho assim, que... Olha, eu não gosto da SB3. Eu não acho que ela esteja cara, tá? O que acontece com a SB3, né? A gente lançou também uma atualização recente na parte de geração. E é sempre importante lembrar que quando você faz um relatório de análise com várias empresas, você tem a avaliação absoluta, mas você também tem a avaliação relativa. Né? Então, assim, o quanto ela tá barata em relação a outros nomes, porque você não pode dar compra para tudo. Se tá barato também, né? Hã? Se tá barato. Mas olha só, eu não gosto do case da AS Brasil. O que acontece? Ela paga dividendo, ela gere bem os seus ativos, mas vamos parar para pensar um pouquinho na história dela. Ela entrou no Brasil ali, se não me engano, no final dos anos 90, com o Grupo AES. O Grupo AES comprou esses ativos de geração e comprou os ativos de distribuição daqui de São Paulo, que era a antiga Eletropaulo, virou Enel. Aí como o Brasil estava enfrentando o início ali de um processo de privatização, o que aconteceu? Eles fizeram um negócio Zé com Zé. A distribuidora, Eletropaulo, comprou ao máximo preço possível a energia da AS Brasil. Ao maior preço possível e imaginável. Sim. Por quê? Porque na estrutura de custo de uma distribuidora, todo o custo da energia é repassado para os consumidores. Então, se o preço da energia na época era, sei lá, R$150, na Eletropaulo era 250. Nossa. Algo absurdo. Então, a AS Brasil, ela ficou 15 anos só pagando dividendo. Não investiu um único centavo no novo projeto. Só pagou dividendo, pagou dividendo. Aí, quando chega ali 2015, acaba esse contrato, ela precisa se recontratar a preço de mercado. Beleza, se recontrata, vida que segue. E depois disso, ela tende... A impressão que eu tive assim, é que ela sempre tentou se encontrar, apesar da gestão eficiente dos ativos que ela já tinha dentro do seu portfólio, ela começou a ver assim, cara, o prazo do meu portfólio remanescente tá ficando cada vez mais curto e eu preciso renovar isso daqui. E para quem não sabe, eu sou acionista da AS Brasil, que na verdade na época era AS Tietê, Jet4, né, por todos esses anos aqui. Então eu peguei esse período aqui onde ela realmente pagava dividendos monstruosos, depois teve essa questão da Eletropaulo, teve crise hídrica, eu passei já um sofrimento anterior, tá, com ela, e eu percebi que realmente ela pagava muitos dividendos e depois eu fui percebendo que ela estava aqui muito parada, né? A gente vê que realmente essa preocupação com as concessões era verdade. A gente lembra aqui que em 2021 ela conseguiu estender aí por conta do GSF aí, as concessões dela em 3 anos, terminavam em 2029, então foi um leve respiro que deu, mas ainda assim tem que ficar isso no radar. 2032 expiram todas as concessões das hidrelétricas da AS Brasil, então tenham isso em mente. E em 2016, pouco depois da questão da Eletropaulo, da questão da crise hídrica, a empresa tinha 100% do seu portfólio ainda em energia hidrelétrica. Vocês não estão entendendo agora o ponto que eu sempre reclamava da SB3? 100% de payout não é interessante basicamente para nenhuma empresa. Então a gente vê que hoje sim ela consegue uma transformação interessante, mas ainda tem 51% em hidrelétricas. Tem mais investimentos aí à frente, porém, lembrando, 2032 ele tem a questão da perda das hidrelétricas e cada vez que ela pega um ativo já consolidado, ela tem margens menores também, né? E a gente volta lá ao fim de 2020, onde eu já ficava em alerta com a AS Brasil com relação à crise hídrica. As ações foram animadas aqui com a reorganização societária. Eu dizia nesse momento que as ações provavelmente iriam cair, que era hora de eu estar partindo dessa para outras empresas, e não deu outra, né? Caiu, teve o primeiro follow-on, aquele oba-oba também dizia isso aqui, é só oba-oba, aconteceu a queda. Depois, nesse momento que eu imaginava que fosse lateralizar, eu fui devagarzinho, não imaginava um novo follow-on, uma nova queda, então ficou mais interessante ainda nesse período aqui. Mas é um case de quê? Então é um case de preço, né? É só você
entender o histórico da empresa. É importante isso. Essa narrativa de que não dá para acertar o fundo. Realmente não dá para acertar o fundo, mas será que não dá para acertar pelo menos no gol? Se o goleiro pegar, tudo bem, mas acerte no gol, né? Não vai chutar para lateral. E fazendo algo que para mim foi simples, eu consegui não ter um prejuízo gigantesco em termos de preço médio para conseguir comprar as ações bem mais baratas e depois ainda acelerar as compras aqui embaixo e ter um preço médio bastante interessante. Nos preços que ela está hoje, por exemplo, caso ela suba aqui para esse primeiro follow-on, ela teria que subir aqui 54%. Tinha muita gente aqui comprando na onda do vai dobrar de tamanho, né? E aí a gente sobe mais um pouco aqui no início da crise hídrica, do reorganização societária, teria que subir 74%. A questão é que nesse período aqui de queda, muitos sardinhados acham que essa queda foi o suficiente para achar que é uma oportunidade de ouro, mas acontece que não era, né? Tem que ficar muito atento de novo ao histórico da empresa. Então agora eu vou deixar bem claro meu posicionamento em relação à SB3. É uma empresa que eu fiquei casado por muito tempo e hoje essa minha ex-esposa, nós reatamos aqui e estamos em período de testes. E que teste que eu quero? Ela está muito barata, nesses preços aqui é ridículo, né? Então a ação, caso ela suba, seja aí pela Selic, seja pela entrega de novos projetos, eu vou sempre comparar com outras elétricas, principalmente a Engie, e aí eu vou estar analisando se elas chegarem a preços mais ou menos próximos, se vale a pena ficar com a SB3 ou trocar pela Engie. Mas eu não sou tonto, eu sei que a S Brasil ela é muito boa em gerir seus ativos, o próprio Vitor comentou isso. O que está em análise aqui é como ela vai gerir aqui as novas aquisições, como ela vai gerir os novos empreendimentos, será que ela está pronta para inovar? E aí eu já te respondo de antemão que eu gosto muito, por exemplo, do case aí da hidrogênio verde, que ela está tentando aqui tomar frente, né, dianteira nisso. Então, sim, estamos vendo umas evoluções, mas ainda estamos em análise. Então, se em algum momento eu ver que não está saindo do nada, que está travada as novas iniciativas da empresa, talvez sim eu possa trocar para a Engie, que para mim já é uma empresa que me provou aí muito ao longo do tempo. E ela adotou uma estratégia que é de comprar ativo já operacional. É ruim? Não. Mas assim, qual o problema de você comprar um ativo já operacional no setor de energia elétrica, seja de transmissão, etc. Quando você compra um ativo de geração, que você já tem um contrato de 30... O ativo já está de pé, ou seja, você não tem o risco de desenvolvimento. E você já paga, você já sabe quanto ela vai receber para os próximos 20, 30 anos, quem vai te vender não vai te vender barato. Porque não tem muito o que fazer ali. Você pode fazer um project finance, fazer uma estrutura de dívida com ações para tentar gerar valor. Você pode usar uma equipe de manutenção que você já opera no ativo A, no ativo B, para tentar achar mais sinergia. Mas no final do dia, a geração de valor que ela tem na hora de comprar novos ativos é muito tênue. Entendeu? E esses 15 anos que ela ficou pagando dividendo, ela não investiu em outras coisas. Ela não ganhou expertise aqui no Brasil no desenvolvimento de novos projetos. Quem entrou no mesmo período e teve uma história completamente oposta? A Engie. Se você pega o gráfico da Engie de 20 anos, cara, é um foguete para cima, sem contar os dividendos. Mas por quê? Porque quando ela entrou no Brasil, ela botou a faca nos dentes e falou: eu vou investir no Brasil. Então é uma empresa muito mais ativa, com muito mais execução. Historicamente, pelo que eu lembre, eu não vi nenhum momento ali que teve algum conflito de interesse da empresa e o acionista minoritário. O que aconteceu com a S Brasil? Eu não sei se você lembra. Então, só primeiro complementando da compra dos ativos que ele comentou aqui da SB3, ela não compra só ativos prontos, né? Tem também aqueles que ela compra para desenvolver, mas realmente a maioria ali foi pronto. O último follow, inclusive, foi ativos prontos, já operando, né? Mas foi para trazer uma receita ali para ela, já para desafogar um pouco a empresa. Inclusive, tem bastante sinergia ali com os ativos que ela tem. Então, assim, ela traz um mix, muitos aqui também que ela foi construindo aí, né? Não foi só ativos operacionais, não. Mas enfim, comparando aqui com a Engie, a gente também já vai voltar para o vídeo para ver mais ali o que ele tem a dizer em relação aos minoritários, o BARS e tudo mais. A gente vê aqui comparando com a Engie que realmente o desempenho, desde que nós temos cadastrado aqui na plataforma,
Foi gigantesca a diferença, menos 28% contra mais 120%. Isso deixa nítido para vocês que existem empresas e empresas. Só pagar dividendo não é bom. Olha o desempenho do tanque que é a Engie. Eu sempre digo para vocês, a Engie é um tanque. Eu falava muito da Engie exatamente aqui nesse fundo, que eu não sabia se seria o fundo, mas eu falava, se não for o fundo, não deve estar muito longe pelo histórico gigante aqui da Engie. Era o fundo. Falei de novo aqui nesses dias aqui. Se ela vai cair de novo e vir mais para baixo, eu não sei. Mas o fato é que quando ela dá esses fundos aqui, Engie é Engie, cara. Engie é Engie. Eva fez uma proposta para adquirir a empresa via troca de ações e mais um pedaço em caixa. Você lembra disso? Lembra. Lembra? Quando você fazia o valuation da Eneva versus o que estava ali, dava R$20 por ação. A AS Brasil, os executivos da AS Brasil, eles bateram o pé para não aceitar a proposta, não, porque tem outras alavancas de valor e não sei o que. O Barsi também escreveu uma nota falando que o que interessa são dividendos, etc. E eu respeito o Barsi, assim, rumo ao infinito, mas respeitosamente, eu discordei dele nesse momento. Achei que a Energias do Brasil perdeu, pro acionista minoritário, perdeu uma oportunidade de ouro de vender as suas ações a quase R$20, pelo menos ali naquele momento, né, sem considerar as sinergias e todas as coisas que tinham para acontecer. E no final das contas o resultado é esse. A ação deve estar o quê? R$10 hoje. Tá passando por eu não vou dizer a palavra problema, mas assim, baseado nas aquisições que eles fizeram, às vezes gerando uma geração de valor muito apertada, a Selic subiu, tá comendo todo o resultado, a empresa já anunciou que não vai pagar dividendo e que tá com uma dívida muito grande. Então, Tá complicado, né? Tá complicado. Mais uma vez, não é um case ruim, eu só acho que assim, eu prefiro outras coisas em relação... Eu não sou apaixonado pela AS Brasil, assim. Eu achei que nesse caso, o Barsi, ele é igual o Ronaldinho Gaúcho. O cara é um fera, mas às vezes ele jogou mal em uma partida. E respeitosamente eu não concordei com ele quando eu vi aquele preço lá. Para mim, eu até dei venda na época. A Genial Analisa nem existia na época, mas para os clientes que eu falava na época, putz, era uma venda para mim de olhos fechados. E eu achei que existia ali um certo conflito entre os executivos dizendo que não, sem levar isso pro minoritário. E ficou por isso mesmo, a proposta foi... Aí não pensou nos minoritários. Foi o que eu achei. Ficar fora, né? Assim, não é que eu prefiro ficar... Eu só tô contando a história do porquê eu preferi, por exemplo, muito mais a Engie no relativo. Se eu tenho neutro nas duas hoje, quer dizer que eu sou neutro. Sim. Mas qualitativamente, eu sempre vou pender mais pro lado da Engie. Às vezes a Engie, mesmo estando um pouco mais cara, eu vou preferir a Engie por considerar mais empresa do que a AS Brasil. Então a Engie, cara, ela compra ativo, ela desenvolve do zero, ela entra em transmissão, ela entra em gás. É uma empresa bem mais ativa, né? Pô, muito mais faca no dente, e muito mais empresa com E maiúsculo, assim, na minha opinião. Sim. Mas assim, a AS Brasil, ela gerencia bem os ativos, etc, mas estruturalmente não é uma coisa que eu sou apaixonado. Agora, quando o Selic cair, o que vai acontecer? Quando a Selic cair, vamos supor que magicamente a Selic vai de 13 para 10 até o final do ano. Pois bem, quem é que vai voar primeiro? Quem é que vai andar primeiro? É quem tá com a faca na garganta. Correto? É quem tá com a dívida alta. Porque no primeiríssimo momento, quem é que vai se beneficiar? É quem tá sendo mais prejudicado hoje. Verdade. Quando a chave vira, pode ser que a AS Brasil até ande mais. Assim, apesar desse não ser o cenário base. No curtíssimo prazo, eu acho, mas assim, no que diz respeito à geração de valor de longo prazo, entrando em projetos, fazendo as coisas acontecerem no setor, eu prefiro a Engie, a Auren agora, que a gente está tentando entender o que ela é muito boa, está gerando caixa, está super contratada, está pagando um monte de dividendo, é um case bom também, mas assim, esse case da AS Brasil é um case que eu sou zero apaixonado. Bom, então não vou entrar no mérito dessa questão do voto, da Eneva e tudo mais, eu vou entrar no mérito do que? Será que o Barsi está correto em relação a AS Brasil estar de graça? Na minha opinião, sim, ela está muito barata, eu gosto dela nesses preços, ela só parei um pouquinho nesse momento de comprar ela, aproveitando que ela deu uma subidinha e a Transmissão Paulista deu uma caidinha, então o meu foco está ali, mas a AS Brasil está muito barata ainda. O meu ponto aqui é quando ela perder esse desconto, aí ela vai
talvez perder a atratividade para outras empresas que estejam muito descontadas, como a Neoenergia, a Energisa, né? Ou, de repente, ser comparada com empresas premium, como a Engie, como seria a Energias do Brasil, mas infelizmente vai fazer a OPA aí, né? Então, depende muito do preço. Hoje, a S Brasil é uma empresa muito interessante, no meu ver. Não à toa eu voltei para ela. Se eu não achasse isso, eu teria comprado a Neoenergia, que na época estava de graça também, mas eu fui na S Brasil. Eu tô vendo sim evolução, gosto da questão do hidrogênio verde, gosto de uma série de apetites aqui que ela tá tendo mais, porém, segue aqui sobre avaliação, tá? Então essa é a minha opinião humilde e sincera aí, né? Sem ficar puxando o saco da empresa. Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? É muito importante sua inscrição. Muitos assistem sem se inscrever. Se inscreve aí, deixa o like, comenta se você tem S Brasil ou não. Tá de olho para comprar? Um abraço, até o próximo. Valeu!